Irmãos, realmente, pastor Vitor, quando subiste aqui, Deus é tremendo. Está vendo um alinhamento espiritual muito forte nesses últimos dias. E aí Deus falou comigo, tem uma voz profética aqui. E justamente foi que o Espírito de Deus me usou para confirmar. Tem uma voz profética, irmãos. Tudo que está acontecendo é profético, tudo. Pena que você de manhã ou você não tem o hábito ou não conseguiu vir. Você perdeu. Foi profético, houve um alinhamento aqui muito grande. E eu vou dizer para você, Pentecoste está reverberando. Eu falei para a semana passada que é um tempo. Estamos encerrando a celebração pelo marco de um tempo, mas o efeito, o mover do Espírito Santo fica reverberando. Igual Gênesis 1, o Espírito de Deus estava pairando sobre a face do abismo. E assim, quando o Espírito Santo ele nos conduz a um momento como esse, o efeito, irmão, está reverberando. Agora você precisa crer. Você precisa crer e se mover. Não adianta você crer e não se mover, como ele disse. Hoje, dentro desse projeto, cadê o Darlan? Darlan não veio hoje à noite, tem me avisado. Nós estamos envolvidos num projeto de apenas, gente, isso é uma bagatela para Deus, R$12.000. Para a gente concretar, que é o primeiro passo, concretar aqui atrás. E já de imediato a gente começarmos a fazer 2 salões aqui, um embaixo e um em cima, para começar a estruturar o Ministério Kids. Entendeu? Então são 12.000 e uma oferta de R$300. Nós temos o pastor Fábio, ele conseguiu vir hoje. Está lá sentado a coluna dele. Ele foi o primeiro a ofertar, ele ofertou 10% desse valor. E a Irenice é a segunda depois dele. Apóstolo, eu não recebi esse envelope, é porque nós começamos pelos cabeças, pelos líderes, a liderança da igreja, de pastores, diáconos, evangelistas, líderes de ministério, mas esse projeto é para toda a igreja. R$12.000. Para quem nos trouxe aqui há 10 anos atrás, 11 anos especificamente, sem dinheiro, 12.000 é o cafezinho. É o cafezinho para Deus. Agora entenda, irmão, você precisa crer e você precisa se mover. Como ele disse, ela creu, o start veio, ela se moveu. Foi lá numa conta, 14 centavos, na outra. E eu falei para alguns, cadê a Dani? A Dani está aí? Ou está na... Foi no banheiro? A Dani, ela ficou aterrorizada quando chegou a proposta dessa oferta. Ela falou, apóstolo, a primeira coisa a gente olha para o nosso orçamento. Ou seja, aí a gente, com o olhar e coração humano, a gente olha para limitações. Eu falei, filha, pode crer que nesse tempo, não só para você, mas para todos que se moverem, Deus vai manifestar a oferta. Porque é Ele quem traz a semente, está na Bíblia, o apóstolo Paulo fala, Ele quem dá a semente. Você só precisa crer. Você só precisa colocar no teu coração, Senhor, o desejo, eu quero fazer parte dessa história. E o Espírito Santo traz a provisão, ele traz a semente até você. Então fico muito feliz, porque o testemunho da Helenice é uma prova profética disso. Irmãos, eu estou com essa mensagem, eu falei aqui já há um bom tempo, há 2, 3 meses atrás, com essa mensagem guardada, porque o Espírito Santo vai dando, algumas de imediato vai saindo, outras ele muda o script, que é ele quem manda, cabe-nos apenas obedecer. E eu entendi, discerni hoje, com o aval dele, que era momento de ministrar essa mensagem de hoje. Porque, irmãos, de manhã foi desatador. De manhã quem discerniu no Espírito, né, vai ficar rico e no mínimo vai ficar próspero. Posso ouvir amém? Amém. Você recebeu aí?
vai ficar rico e no mínimo vai ficar próspero. E o pastor aqui usado, cheio do Espírito Santo, liberou a palavra profética. Então, esse é um texto, profeta Isaías, capítulo 32, a base é o versículo 8, mas eu quero ler do versículo 1, para ampliar esse entendimento e para você poder entender o que Deus vai falar com você nessa noite. Vamos lá? Isaías, capítulo 32, versículo 1. Talvez vai haver uma dissonância com o texto que está aqui atrás, mas são versões diferentes, palavras diferentes, mas o significado é o mesmo. Então fique atento. Vejam, um rei reinará com retidão, e príncipes governarão com justiça. Cada homem será como um esconderijo contra o vento, e um abrigo contra a tempestade, como correntes de água numa terra seca, e como a sombra de uma grande rocha no deserto. Então os olhos dos que veem não mais estarão fechados. Está prestando atenção, irmãos, que isso é um mover profético. Isaías é um profeta, ele está liberando profecias para um determinado tempo. Verso 4: a mente, olha aí, do precipitado saberá julgar, e a língua gaguejante falará. Você sabe quem é o precipitado? O precipitado é aquele que faz primeiro para pensar depois. É aquela pessoa impulsiva, ele não calcula, não raciocina, e aí ele, quando vê, ele já fez, depois ele vai pensar no resultado. Então o profeta está dizendo, se você perceber, ele está fazendo aqui distinções e correções de coisas que estarão acontecendo, coisas que no nosso pensar é impossível, porque olha, a mente do precipitado, do impulsivo, saberá julgar. Vê aí, irmão, é paradoxal, né? Vai no contraponto. Como uma pessoa impulsiva, ela vai saber julgar. E a língua gaguejante, falará com facilidade e clareza. O tolo já não será chamado nobre, e o homem sem caráter, e aí você sabe que caráter todos nós temos, depende se é bom ou ruim. A Bíblia está dando um entendimento. Não será tido em autoestima, pois o insensato fala com insensatez e só pensa no mal. Ele pratica a maldade e espalha mentiras sobre o Senhor. Deixa o faminto sem nada e priva de água o sedento. As artimanhas do homem sem caráter são perversas. Ele inventa planos maldosos para destruir com mentiras o pobre, mesmo quando a súplica deste é justa. Aí vem um versículo básico que eu quero que você guarde no seu coração. Mas o homem nobre faz planos nobres, e graças aos seus feitos nobres permanece firme. Eu gostaria de ver como está aqui. A versão é quase que a mesma dessa aqui. Então vamos repetir. Mas o homem nobre, o que ele faz, irmãos? O que ele faz, irmãos? E graças aos seus feitos é ações, irmãos. Você precisa entender que esse versículo 8 ele está falando de pensar e agir. Pensamento mais ação é igual a um resultado. Você precisa discernir isso nessa noite, porque eu creio em nome de Jesus que é uma noite de exatamente, porque a profecia ela está reverberando, possivelmente até em meio, e eu retorno ao pastor
Vitor, porque eu parafraseei o entendimento que o Espírito Santo através da vida dele, até mesmo em meio ao caos, as limitações que possivelmente você esteja vivendo, não somente no plano financeiro, material, mas em alguma área da tua vida, a tua vida está no caos. E o Espírito de Deus está aqui, o Espírito profético está aqui, a voz profética está aqui, e você precisa crer e se mover, porque esse texto está falando: como eu penso, eu ajo e eu vou obter um resultado. Porque o nobre, você sabe quem é o nobre, né, irmãos? Você sabe quem é o nobre. O profeta Isaías, ele foi chamado ao ministério, mas segundo os estudiosos, ele viveu na nobreza, na aristocracia judaica. Então pense você como Amós. O profeta Amós era fazendeiro, rico. Deus chamou ele entre os fazendeiros para ser profeta. E Isaías era um nobre. Ele era descendente de uma família nobre. Você sabe que o nobre é o sinônimo de riqueza, de coisas boas, de coisas com excelência. O nobre, ele não compra qualquer coisa. Estou dando um spoiler para você. O nobre, quando ele vai comprar algo, ele compra do melhor do melhor. O nobre, ele não fala de pessoas. O nobre não perde tempo falando de pessoas. O nobre, ele é inspirado a ter ideias para ele poder crescer cada vez mais. O nobre não fala sobre o caos. O nobre, quando está sentado em meia nobreza, ele fala de prosperidade e ficar cada vez mais próspero. O nobre, ele está situado numa posição entre a nobreza, entre os melhores dos melhores, em todos os níveis que você pensar. Então Isaías está dizendo que essa pessoa, o homem, uma palavra ambígua que significa todos nós, homem, mulher, o ser humano, ele faz planos, e os planos dele não é qualquer plano, é um plano nobre. E graças ao que ele pensa, se move, o resultado são nobres. E obviamente ele permanece firme. Se você olhar para alguém que é o retrato da nobreza, você vai ver que a pessoa está sempre em cima. E a Bíblia, ela diz que nós temos que ser cabeça e não cauda. Ou seja, a gente não anda lá atrás, a gente anda lá na frente. Amém, irmãos? Ela voltou correndo atrás, muda isso aí, tá, irmão? Em nome de Jesus. Você pode estar no aperto que for, estou correndo lá na frente. Porque à frente vai o Senhor Deus Todo-Poderoso aplanando os caminhos tortuosos. Então você está lá na frente, o Espírito de Deus está se movendo, quebrando tudo para trazer o escape. Então o tema dessa mensagem é um tema simples: nobreza. Porque a maior crise da vida cristã é você viver uma vida espiritual estagnada, sem resultado. Não? Em todos os níveis que você pensar da sua vida. Por isso que o testemunho da Helenice, a oração do pastor, só confirma o que Deus quer falar conosco nessa noite. Mas mais uma vez, quando a gente fomos estacionar o carro, irmãos, aí a apóstola viu o carro de um lado, o carro do outro, ela falou: meu Deus, há quanto tempo nós estamos sonhando sobre isso? Prosperidade. Pastor Vitor de novo orou pela direita e irmão, nós estamos orando. O inimigo já se levantou aí, hoje aí, arranhar o carro do irmão. Mas deixa isso no momento. Porque quando a gente começa a prosperar, irmãos, o inferno fica incomodado. E a gente, sob o efeito dessa profecia, nós de fato, irmãos, queremos viver o que a Bíblia fala. Que nós vamos levantar estacas. Não haverá limites. Eu não sei como Deus vai fazer, irmão. A gente, eu e o apóstolo, estamos orando, a gente está verbalizando isso para a nossa liderança.
Irmão, tem espaço aqui. Quem viu, prestou atenção aqui atrás, irmão, depois do culto, vai dar um pulo lá, vai ver, vai pisar o terreno, vai profetizar, vai lá falar: Senhor Deus, eu quero fazer parte dessa história. Meu filho vai pisar aqui, minha filha vai pisar, eu estou construindo uma história. Então, irmãos, quando o drone sobe, eu não sei, eu falei isso aqui também alguns dias atrás, o meu coração fica saltitando, irmãos, porque eu vejo a visão da prosperidade, da grandeza de Deus sobre a vida desse ministério. Quando o drone sobe, eu não vejo só o espaço que já está aqui, eu vejo algo para a direita e vejo algo para a esquerda. E Deus, Ele dá, irmãos. Eu não sei como, mas chegar aqui há 11 anos atrás, sem dinheiro, e comprar esse terreno aqui, irmão, Isaías vai dizer que nós compramos sem dinheiro. Então não se assuste não, irmão. Deus quer mudar você de posição onde você está aqui nessa noite, porque a maior crise que nós podemos viver como igreja é estarmos estagnados em vários níveis da tua vida. E hoje você precisa, em nome de Jesus, em oração, se permitir ser acessado pelo Espírito Santo e revelar, mostrar, ter a coragem para mostrar ao Espírito Santo quais são as áreas da tua vida que estão disfuncionais. E quando eu falo de disfuncionalidade, estou falando aquilo que não é normal, irmão. Aquilo que está perdurando por muito tempo, aquilo que virou automático, recorrente na tua vida. E eu sempre digo que você acha que está bom e para Deus está ruim há muito tempo, porque você já se acostumou com a escassez, você se acostumou a viver uma vida limitada. Me desculpe, mas essa mensagem de hoje, ela vai confrontar você. Agora cabe você crer, aceitá-la, receber e começar a se mover sob a direção dessa mensagem. Então você talvez seja aquele crente que se acostumou a viver no limite, estagnado, ora, mas não tem resultado, serve a Deus e quando serve, mas não tem resultado. Então Isaías está trazendo essa noite uma palavra profética de mudança, de transição para a nossa vida, porque muitos na igreja estão orando, estão jejuando, mas mesmo assim continuam emocionalmente, olha todas as áreas, emocionalmente aprisionados, financeiramente desorganizados, intelectualmente limitados, em suma, sem avançar na vida, quando a Bíblia diz: se quiserdes e me ouvides, comereis o melhor desta terra. Então, se tem alguma coisa errada, é com você, não é com o Espírito de Deus, porque o Espírito de Deus é próspero, é rico e quer mover você na direção da prosperidade, da riqueza, remover você da mente escassa, numa mente limitante, uma vida marcada pela crença, que está enraizada numa crença que limita você. Uns dias atrás, alguém me perguntou o que era uma crença limitante. Aí eu dei um exemplo. Alguém que foi criado da seguinte forma: filho, seja pobre, mas seja honesto. Ele absorve aquilo, porque a fala de um pai e de uma mãe é uma linguagem que pode ser desatadora ou pode ser destruidora. Cuidado com o que você fala com teu filho, cuidado com o que você está falando com teu filho. Teu filho tem que ouvir da tua boca palavra de grandeza, de prosperidade, de grandeza. Por contrário disso, você está construindo algo dentro dele que vai levar ele à escassez. E aí o cara ou ela cresce ouvindo: eu tenho que ser honesto. Mas quando Deus leva, até Deus, o Espírito Santo leva ele a uma oportunidade dele progredir, de avançar na vida, a mente escassa limita ele e rouba e saqueia a oportunidade dele avançar na vida. Recebe esse spoiler aí, irmãos. Eu falei para você todas as áreas da vida. Isaías profetiza: se quiserdes e me ouvirdes, como nessa noite, comereis o melhor desta terra. Chegou o momento de você fazer parte de uma igreja, ser igreja, na verdade, viver uma vida sem resultados. A culpa não é de Deus, não.
Há um problema muito sério para você que precisa ser corrigido. O profeta Isaías está nos ensinando princípios relevantes que valem para toda a nossa vida. Eu já falei, área emocional, área sentimental. Tem coisas na tua vida que está dando certo há muito tempo, então está na hora de você causar uma ruptura através do Espírito Santo de Deus. Está na hora de você avançar, irmãos. Foi o que o pastor falou mais cedo, não é só prosperidade material, financeira, sentimental. Nada dá certo na tua vida sentimental, nada dá certo na tua vida emocional. Você está na igreja, faz parte da igreja, você é uma pessoa, um crente até bem intencionado, você até segue, mas ainda está aprisionado na tua alma. Isaías está nos ensinando que nós temos que ser crente intencional, praticante e progressivo. São 3 palavras importantes para você. Intencional. Você tem que ter na tua mente a intenção de crescer, irmãos. O Davi, o seu filho mais novo, que tem experiências, né? O adolescente, 16 anos, assim, é o que acaba sofrendo muito, porque o Rodrigo já seguiu em frente, Mateus, e eu falo com ele, pastor Vitor, justamente o que você fez de menção. Eu falei para ele, cara, tinha necessidade. Deus está fazendo uma faculdade aos 62 anos de idade. Teoricamente não, irmãos. Sou funcionário público federal, quase que me aposentando, há mais de 30 anos. Tenho um bom emprego, tenho um instituto, cursos. Ou seja, eu tenho uma sustentabilidade razoável, mas eu quero mais. Eu não posso mentir, eu quero mais. Você tem que querer mais, irmão. E aí eu fui estudar, eu falei, opa, tem gente que está indo por aqui, mas para ir por aqui, para nível alto, tem que passar por aqui. E aí, com o auxílio da minha esposa, sempre oração, e me impulsionando. As mulheres que estão aqui, por favor, irmãos, sejam essas impulsionadoras na vida dos seus homens, dos seus maridos. Impulsione esse cara a vencer, impulsione esse cara a crer e dizer para ele que é possível. Vocês não têm noção o quanto a palavra de afirmação de uma mulher levanta o homem. Aleluia! Então seja essa mulher profética, seja essa mulher assertiva. Não, marido, vai dar certo, porque, irmãos, chegar aqui, estou chegando quase que o final, ano que vem eu me formo em psicologia. Mas pergunta a ela se não teve crise. E eu falei, eu vou parar. Eu vou parar. Ah, não dá para seguir não. E ela falou, Reinaldo, você chegou até aqui, tem que ir. Talvez você seja essa pessoa, irmão, e você acha que tá bom. Você já até determinou, designou o teu coração que vai parar. Mas esse tempo profético não dá mais para parar, irmãos. Se você parar, tu vai ficar para trás. Se você não seguir, tu vai ficar para trás. Esse é um tempo profético de crescimento, porque Isaías nos ensina a termos em mente, sermos intencional, sermos crentes pragmáticos. Você vai entender daqui a pouco porque Isaías nos ensina intenção. Dizem por aí que de intenção o inferno está, de boa intenção o inferno está, mas nem sempre, irmãos. Só o tipo de intenção que o inferno está cheio, aqui você não consegue colocar em prática. Então Isaías está nos ensinando, tenha boas intenções de crescimento, alicerce sua vida a nível alto. Agora pratique, seja pragmático e seja progressivo. Irmão, não para, vai em frente, deu ruim aqui, segue em frente, alinhe-se a alguém que está crescendo. Se você é essa esposa, eu já te dei um spoiler. A minha sempre, quando começa a crise vir, Reinaldo, vamos embora. Você levanta, vai embora. Por que isso é necessário, irmãos? O que nós aprendemos como igreja? Que a nobreza começa na mente. Romanos 12, 2. Pode colocar aí rapidinho, irmãos? Romanos 12, 2. A nobreza começa aqui, ó. Aí eu pergunto a você, como tem sido a tua forma de pensar? Não se amolde ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua
Mentalidade, irmãos. Não adianta você ser crente e você ter uma mentalidade fracassada, limitado, e aí fica culpando a Deus, culpando a igreja, culpando a liderança, quando isso, a tua vida, o resultado da tua vida até aqui tem sido o resultado da tua forma de pensar. Então é um momento que você precisa rever muitas coisas, porque talvez, irmão, a tua origem foi marcada pelas limitações. Eu sempre digo aqui que nem tudo que nossos pais nos ensinaram foram bons. Não foi, irmão. Eu tiro por mim. Amei meu pai, um homem de um caráter indubitável. Mas nem tudo que meu pai me ensinou foi bom. Fazia parte da história dele. Guarde isso, fazia parte da forma dele pensar. Você tem que construir uma história a partir de você. Apóstolo, a minha origem, irmão, está na hora de você desatar. Não fica olhando para a história do teu passado. Todos nós temos uma base primária, que é a família, que viemos de lá, mas não baseie a tua vida, não traga a realidade da tua vida baseado na criação que você teve. A Bíblia diz: retenha o que é bom e anule aquilo que não vai servir para você. Resumo da ópera: o que o meu pai me ensinou de bom eu guardo. O que fez parte da história dele, que de maneira nenhuma vai ser benéfico para mim, eu anulo com todo respeito à memória dele. Somente quem está entendendo, dê glórias a Deus. Porque o nobre, ele projeta coisas. O nobre projeta coisas. O nobre projeta coisas. Pensamento, irmãos. Pensamento de grandeza. Eu faço parte de uma geração de crentes, quando me converti, que o crente andar de sandália e calça rasgada era sinônimo de ser a igreja. Porque tem um espírito religioso rondando a igreja, que quando se fala de prosperidade, tem muito líder que eu conheço com mente fechada. Eu sou desse tempo, agora não dá nem mais, porque agora é material, importação. Para comprar uma agora você tem que ter uma balinha, né? Quanto é, pastor? R$100. No meu tempo era sinônimo de pobreza. Vai comprar uma van agora. Aí você compra aquela, qual o nome que dá? Primeira linha, né? Não é, Davi? Primeira linha que fala. Qual é? Que? Similar. Oi? Isso aí. Quem está comigo, dê glórias a Deus aí. Aí tem uma pergunta aqui, irmão. O que você está fazendo o tempo todo projetando na tua mente? É o que a gente prega aqui o ano todo. O que você faz nas redes sociais? Vendo a vida dos outros? Aí eu estou lá vendo o famoso está rico, irmão. Eu estou vendo a famosa, irmão, está rico, e você? O que está sendo inspirado aí na tua mente? O que você está projetando? Hoje eu soube aqui que tem jovens que querem fazer medicina. Quem são? Levanta a mão aí, por favor. Você vai fazer, irmão, vai fazer. Já foi profetizado aqui. Já foi. Cadê a Ana Carla? A Bruna Carla. Dudinha também? Duda quer fazer medicina? Vai fazer. Cadê a Bruna Carla? Bruna Carla já está fazendo faculdade de Direito. Yuri, cadê o Yuri? Yuri está fazendo administração. Rapaz, isso é um sonho de 4 anos atrás. Eu falava com o apóstolo, né? É uma das minhas crises, que eu não vejo a minha igreja, e principalmente os jovens, galgando posições acadêmicas. Está começando a acontecer. Agora você, de tudo que o Espírito Santo está falando com você aqui nessa noite, se você não entender, irmãos, esse é um tempo de uma prosperidade em todos os níveis, extraordinariamente. Se você não se posicionar de alguma maneira, me perdoe, não é profecia, que eu não vou profetizar contra você. Você vai ficar para trás. Você vai ver teu irmão crescendo, avançando.
Eu só espero que você não culpe o Espírito Santo. Só espero que você fale, é culpa dos apóstolos, da equipe pastoral, irmão. Então, ou seja, Deus está nos ensinando que para haver crescimento na nossa vida se faz necessário acontecer uma mudança de mentalidade. Provérbios 23:7. Assim como o homem imagina, assim como o homem, o ser humano pensa, assim será. Então você nessa noite, de alguma maneira, irmão, se você está em crise com isso, você vai ter que começar a pedir o Espírito Santo para mudar os teus pensamentos. Tá? Tem terapia para isso, irmão. Ou faz uma proposta, caminhada de um propósito, sobe um monte, eu não sei, mas eu indico que você procure um especialista da área emocional, porque existem pensamentos, irmãos, intrusivos, automáticos, que nos afetam, e ele tem a ver justamente com o que eu falei no início, com as crenças limitantes que foram recebidas pelos cuidadores que cuidaram de você. Então faça uma autoavaliação nessa noite, irmão. Talvez você diga, minha vida, por mais que eu esteja bem intencionado, lembra? Nada dá certo no final. Eu tento, eu luto, mas a tua mente leva você constantemente para esse lugar. Então, sua vida é o resultado da sua forma de pensar. Como você se vê, irmãos? Não me responda não, faça uma autoavaliação. Como você se vê? Como você se vê, minha irmã? No script, no teu imaginário, diariamente, como você se vê? A Bíblia vai dizer que Moisés enviou 12 pessoas simplesmente para observar a terra prometida. Quem está comigo aqui? Estou na Bíblia. Quantas pessoas? Quantos voltaram falando que era possível conquistar? Caleb e Josué. E os outros 10? Murmuradores. Não vamos conseguir. É melhor voltar para a pobreza e escravidão do Egito, não é isso? É melhor voltar a comer pepino, melão, cebola. Olha, irmãos, está na Bíblia, e veja, em nome de Jesus, se isso retrata a tua realidade hoje. Deus está querendo impulsionar você, levar você para um nível extraordinário, mas você permanece aqui. Aqui está bom, está nada, está limitado, tem escassez, tem miséria, pastor, como o senhor falou. E você está achando que está bom. Não, tem gente que não tem o que eu não tenho. Como o Espírito de Deus vai agir na tua vida se tua mente, tua forma de pensar, a tua forma de você ver a vida, a forma de você ver você como o Espírito de Deus que é justo, apesar do esforço dele de acessar você, mas a tua mentalidade é tão empobrecida que ele não consegue transicionar você. Eu falei que seria uma mensagem, porque, irmãos, se você também não entendeu até aqui, abra um parênteses agora, por favor. Pentecostes está trazendo prosperidade e riqueza, mas não adianta. De manhã o apóstolo mencionou isso aqui, profetizou. Não adianta você pedir riqueza, mudança de vida, se tua mente é uma mente empobrecida. Você vai perder o que Deus vai te dar. Então Deus começa a trabalhar na mente, de dentro, a gente canta isso, de dentro para mudança, irmão, de mente. Seja sincero com você nessa noite, em nome de Jesus. A crise, ela fica estabelecida porque o problema normalmente não é falta de oportunidade. Hoje, irmãos, com o advento das redes sociais, não falta oportunidade. Conversando com uma pessoa que é ímpia, ela falou que está fazendo vários cursos gratuitos. Então, oportunidade nem sempre é falta de dinheiro. Está fazendo, irmão, e já está atuando nas áreas
que ela está fazendo os cursos gratuitos. Você vê, tem várias plataformas, como exemplo na internet, que apresenta você vários cursos gratuitos, que te profissionaliza. Cadê o evangelista Leonardo? É verdade ou não? O evangelista Leonardo tem várias formações na internet de forma gratuita. Senai está aberto, não está, Diaconisa? Eu quero se tornar empresário. Tem o Sebrae, vários cursos para você se tornar empresário. Vai vir um cara aqui top, começou aqui no meio da gente, há 11 anos, 12 anos atrás. O cara hoje mora na Barra, vai vir aqui palestrar para a gente como prosperar, como se tornar um empreendedor. Eu sei, sabe qual é a minha oração, irmão? Eu estou orando para Deus causar uma ruptura na mente da igreja, porque tem gente que está tão limitado que não vai vir e vai perder essa oportunidade, vai perder essa chave, essa ponte para a prosperidade. Aí fica no meu pensamento: a profecia chegou, eu vou ser um empreendedor, mas não muda a forma de pensar e não aproveita as oportunidades que Deus está dando. Então você, nessa noite, você tem que entrar em crise, irmão, porque apesar de uma mentalidade, Deus falou que nós somos a igreja sal da terra e luz de quem, irmão? Mas como você vai ser sal da terra e luz do mundo se sua mente ainda não é renovada? Se tem áreas da tua vida e você já percebeu isso, que está disfuncional, mas você não faz nada. Irmãos, o coração de pastor sofre muito, porque a gente vê alguns filhos, embora a gente pegue pelas mãos alguns momentos, mas ele continua naquela mesma retórica. A vida não muda. A gente vai lá, orienta, senta, irmão, caminha para cá, daqui a pouco, me desculpe o termo, mas é uma metáfora, igual o porco. Você pode lavar o chiqueiro. Quero ser ofensivo não, irmão, quero despertar você nessa noite. Você pode sair, você tem até o direito de sair brava comigo aqui, mas vai cobrar do Espírito Santo essa mensagem. Mas pare de inventar desculpa, porque as coisas não estão dando certo na tua vida. Pare, irmãos. O porco você pode limpar o chiqueiro, a primeira lama que ele encontrar, ele vai se lambuzar todo. Isso é representatividade de uma vida crônica, marcada pela cronicidade, pelo automático, mas só para o fracasso, irmãos. Não para a vitória, não para ser alguém, se tornar alguém. Então, você tem que aprender nessa noite que tem que parar de pensar em sobreviver. Tá bom, é assim mesmo, talvez. Crente, nessa linguagem do crente não pode ter talvez. Tem que ter assim: com Deus eu vou fazer proezas. Com Deus eu posso todas as coisas. Eu estou aqui, mas Deus está lá na frente trabalhando. Eu estou aqui crendo e me movendo, e o Espírito de Deus está trabalhando, arrebentando com tudo, com todo impedimento sobre minha vida, irmãos. E aí a gente tem que aprender que uma vida espiritual saudável, ela gera crescimento em todas as áreas da nossa vida. E se isso não estiver acontecendo, você já sabe, tem algo disfuncional na tua vida acontecendo. Saiba aí, nessa noite aqui, você tem que sair daqui desatando. Por quê, apóstolo? Porque tem pessoas, até da sua própria casa, guarde isso, que nunca entrarão numa igreja, e talvez nessa, porque a tua vida está sempre disfuncional. Você prestou atenção? Tem alguém aí? Então silêncio, irmão. Estou preocupado. Acho que você vai ter casa, mansão. Já foi profetizado aqui no início. Só que se você está entendendo a mensagem, você precisa se preparar mentalmente para receber e viver o que Deus vai colocar na tua vida. Como a pessoa, teu amigo, como a tua família vai vir até a igreja, irmão, se ela olha para a tua vida e não vê mudança, não vê prosperidade, nenhum nível, a começar de você, as tuas palavras são sempre palavras, porque como eu penso, irmãos, assim eu vou articular a minha voz, eu vou falar da maneira que eu penso, e você é aquele crente que aonde o ambiente que você está, você só libera o caos da tua palavra, da tua boca, só sai maldição e não bênção. Como as pessoas que você quer ganhar, sejam elas da tua família e teu amigo, como elas entrarão numa igreja, talvez nessa ou outra um dia, se o resultado da tua vida não condiz
com a glória de Deus. João 1,12. Todos os que receberam foram-lhe dados o poder de serem chamados filhos. Filho tem direito. Sim ou não, irmãos? Nosso Deus é grande. Se Ele é grande, a gente tem que pensar o quê? Grande. A gente tem que invadir o mundo espiritual, irmãos, com um pensamento grande. A gente vê limites, isso é normal, a gente vê limites. Hoje, eu aposto, quando a gente passa, a gente coloca a mão aqui no muro aqui da direita e da esquerda. Vou até falar alto, porque você tem que ouvir mesmo. A gente coloca do lado direito, coloca dali, a gente está orando. A gente, na ótica humana, a gente não vê possibilidade, mas a gente vai para a dimensão espiritual com o nosso pensamento, crendo que quem é poderoso infinitamente mais, Ele vai nos dar, irmãos. Você está entendendo? Isso tem a ver realmente de fato com a tua vida. Precisamos anular essa mentalidade de crescer, que crescer na vida nos afasta de Deus. Isso era no meu tempo, irmão, pelo amor de Deus. No meu tempo, se você falasse em prosperar, você era expulso da igreja. Você tinha que andar com roupinha simples, humilde, mentalidade retrógrada. Se falasse em riqueza no meu tempo, você era expulso mesmo, irmão. Vai orar, você está endemoniado. Você não pode ser essa pessoa. Catuca teu irmão, não olha para ele não, que ele pode estar enraivecido nesse momento, muito chateado. Só catuca ele, você não pode ser esse tipo de crente. Balança ele com o braço assim, você não pode ser esse tipo de crente. Vamos lá, irmãos. Deuteronômio capítulo 8, verso 11 e 14. Deuteronômio capítulo 8, verso 11 ao 14. Tenham cuidado de não se esquecer de quem, irmãos? De quem? É Ele quem leva você a prosperar e ficar rico. E prosperar em todas as áreas da sua vida, saúde, sentimental. Eu posso ouvir um amém aí, irmãos? Ah lá. De não esquecer do Senhor, seu Deus, deixando de obedecer às suas ordenanças e aos seus estatutos que hoje ordeno a vocês. Não aconteça, olha aí, por isso que você está recebendo essa mensagem. Porque se você não cuidar com a tua forma de pensar como muitos, você vai trair, vai ser ingrata ao Senhor. Não aconteça que depois de terem comido, até ficarem satisfeitos, terem construído boas casas e nelas morado, que aumentarem os seus rebanhos, a prosperidade, a sua prata, o seu ouro e todos os seus bens. O seu coração fica o que, irmãos? Autossuficiência. Eu não preciso mais de Deus. Ele me colocou no nível, agora eu não preciso mais dele. Antes de continuar, tem pessoas, irmãos, que são ricos, são prósperos, mas têm a mente pobre. Tem a mente o que, irmãos? Porque se ela pegar um centavo da riqueza, da prosperidade dela, ela acha que vai fazer falta. Ela foi ensinada assim e não percebe. Trazer um dízimo, apesar dela ser próspera, ela vê que vai fazer falta. Trazer uma oferta, seja para qualquer projeto da igreja, para ela vai fazer falta. O seu Deus que os tirou da onde, irmãos? Da terra da... É o que Deus está transicionando a igreja. Está tirando a igreja do Egito, da escravidão, para a terra que mana leite e... Quem está preparado para receber isso? Dê glórias a Deus. Agora, irmãos, sabe por que eu coloquei esse texto aqui? Porque crescer sem Deus é perigoso. Crescer sem Deus é perigoso. Tá? Tem religiosos que dizem que não pode falar de prosperidade dentro da igreja, irmãos. O problema não é falar de prosperidade, o problema é você crescer sem Deus. Sabe qual é um dos riscos que você tem? Perder tudo, porque Ele quem é a fonte de toda a riqueza. Posso ouvir um amém? Então a gente precisa colocar nosso coração em Deus,
Por isso que eu gosto de Davi. Davi, quanto mais rico ficava, mais próspero, ele vai dizer no Salmo 57, verso 7, firme está o meu coração em Deus. Então, quanto mais prosperidade chegar, irmãos, estamos na profecia. Lembra, tem uma voz profética te envolvendo, emanando na tua direção. Somente quem crê, dê um glórias a Deus aí. Então, irmãos, quanto mais próspero, quanto mais a profecia ir se cumprindo em tua direção, mantenha o teu coração firme e fiel a Deus. Mantenha firme. Emocionalmente, precisamos colocar, porque, irmãos, sermos pessoas emocionalmente curadas, intelectualmente desenvolvidas, profissionalmente estruturadas e espiritualmente maduros. E tudo começa no espiritual. Esse é um tempo que Deus, se você percebeu o Isaías do capítulo 32, do 1 ao 8, basicamente Deus está falando isso. É um tempo de maturidade, irmãos. De você também amadurecer emocionalmente, amadurecer como homem, como mulher, como jovem, como ser humano. Então, ser uma igreja que representa bem, influencia bem a todos que fazem parte da tua vida. Mateus 5,13, vós sois sal da terra. Você tem que fazer a diferença, irmãos. Você tem que fazer a diferença. Eu estudo numa sala de quase 70 pessoas. Se tiver ali 5 evangélicos, é muito. Você sabe que faculdade tem esse negócio. Quem era, se desvia, acaba se formando e não sendo mais. Por que eu estou falando isso? Porque, irmãos, eu procuro fazer valer a minha vida espiritual, mesmo num ambiente hostil, mesmo num ambiente totalmente contraditório ao mover do Espírito Santo. E assim, irmãos, de vez em quando vem eu já falei para você que lá, incrivelmente no ambiente acadêmico, ele me chama de pastor. Aí a semana passada vieram 2 colegas tirarem dúvidas sobre a vida espiritual. Sabe o que é isso, irmãos? É influência. Você está entendendo? É influência. Lembra, Deus está pregando sobre prosperidade na tua vida em todos os níveis. Intelectualmente, emocionalmente, sabe, você foi chamado para fazer a diferença, não importa onde você estiver, no teu trabalho, na faculdade, na escola, aonde você mora, as pessoas têm que ver essa diferença que influencia elas, que inspira elas. A tua vida inspira alguém, irmãos? A tua vida tem inspirado pessoas hoje a chegarem ao ponto de perguntar: por que você está caminhando aqui? Como eu faço para chegar aqui? Quem está comigo aí, irmãos? Por que apóstolo está falando isso? Porque a nobreza se constrói através de uma vida de disciplina e perseverança. Tem que ter disciplina também, tá? Vamos agregar isso aqui nessa noite? Tem que ter disciplina e perseverança. Até para ser salvo tem que ser perseverante. Aquele que perseverar até o fim será... Tem que ter perseverança, tem que ter constância, irmãos. Por isso que o nobre, ele projeta coisas nobres, mas ele projeta e conclui. Ele pensa e faz, porque ele é perseverante e disciplinado. Qual é a área da tua vida que está marcada pela indisciplina e pela falta de perseverança? Um exemplo, eu gostaria de ficar fitness, mas você não tem disciplina de abrir mão do refrigerante, da guloseima que você gosta, você não quer acordar cedo, fazer aquela caminhada. Deus não vai fazer isso por você não, me desculpe, irmão, estou te dando não sei se é uma má ou uma ótima notícia. Deus não vai correr por você, Deus não vai fechar a tua boca, Deus não vai acordar você para a academia. Mas eu não tenho, por enquanto, nem o dinheiro para a academia, nem para fazer uma caminhada. Quem está comigo aqui, irmão? Ser nobre é ser perseverante. Vamos, Provérbios 21, 5. Vamos lá, Provérbios 21, 5. Eu gosto de falar aí na Bíblia, irmão, senão você vai dizer que eu estou ficando doido. Provérbios 21, verso 5. Os planos do diligente levam o quê? Você sabe o que é uma pessoa diligente, irmão? Quem sabe? Dá um spoiler. Disciplinada, zelosa.
Eu não gosto muito daquele que fala que é perfeccionista, não. Aprenda isso. A pessoa que se diz que é perfeccionista, ela é um pouco doente também emocionalmente. Aí depois você me procure particularmente que eu vou falar para você. Tem um problema caminho aí. Mas ser zeloso e ser disciplinado, isso é saudável, irmãos. Vai conduzir você aonde? A fartura. Mas o apressado sempre acaba onde? Em algumas versões está falando sobre o preguiçoso. A preguiçosa. Eu quero estar aqui, mas a preguiça não deixa. Entra semana, sai semana. É o quê? Acorda tu. Eclesiastes 9:10, irmãos. Eclesiastes 9:10. Toca a banda, irmão. Tudo que vier às suas mãos para fazer, faça-o com toda a sua força. Pois na sepultura, isso é o caminho de todos nós. Acaba tudo, irmãos. Para onde você vai, não há atividade. Acaba, irmãos. Em nome de Jesus, irmãos. Pare de deixar a vida te levar. Pare de deixar a vida te levar. Pega o que você tem que fazer e faça com toda a tua força. Irmão, oportunidade passa, e se você não se agarrar nela, irmão, dificilmente vai vir outra. Pare de ficar olhando para as dificuldades. Eu volto a repetir, pare de levantar justificativas que até certo ponto são verdadeiras. Agarre as oportunidades que Deus está enviando na tua direção. Pegue com força, irmãos. Esse é um dos versículos que ficam entranhados na minha vida todos os dias. Salomão, o homem mais rico, o homem mais próspero da Bíblia, ele diz: o que vier à tua mão, faça com toda a força, irmãos. Esteja situações extremamente difíceis, estejam, situações até mesmo no ponto ético do impossível, pegue e faça com toda a tua força. Seja zeloso, seja diligente, mas aproveite as oportunidades que Deus está enviando até você. Porque, irmãos, fé sem disciplina, ela gera frustração. Lembra que eu comecei falando a mensagem? Tenha fé, mas se mova. Tem gente que tem fé, mas fica assim. Aí você viu o Provérbios aí, 21, verso 5. Não, o que foi, irmão? Estou orando, Deus vai abrir uma porta. Não se mova, não. Não prepare um currículo. Coloque lá na internet, no site. Não fale com alguém que tem conexão, porque o nobre tem conexão com gente próspera. Posso ouvir um amém? O nobre tem conexão com quem, irmãos? Com pessoas prósperas. O nobre, as irmãs. O nobre tem conexão com quem, irmãs? Está fraco, as mulheres estão empobrecidas. Os homens sempre ganham. Os homens agora. O nobre tem conexão com quem, homens? Vamos aplaudir o Senhor pelos homens, porque... Meu Deus. Os homens estão dando de goleada nesse ministério. Cadê a apóstolo? Tá fraco. Se eu descer, o negócio vai ficar ruim. Acho que eu que investi em você. Mas eu estou olhando aí, o espelho está refletindo bem, meu pastor. Então, irmãos, fé sem disciplina gera frustração. Então, irmãos, está na hora de você se mover através da tua fé, porque a tua fé e o teu mover vai abrir portas que ainda não existem. Está na Bíblia. Deus abre portas que ainda não existem. Você tem que se mover nessa noite. Pegue toda a dificuldade. O problema é que tem impedido muitos crentes se prosperarem. É uma espiritualidade que fala muito de Deus, mas foge da responsabilidade. Esse é um texto que você vai entrar em crise. Provérbios 13:4. Vamos lá, galera. Provérbios 13:4.
Quem pode ler esse texto aí, por favor? Preguiçoso deseja nada consegue, mas os desejos dos diligentes são amplamente satisfeitos. Meu Deus, agora as mulheres deram vamos aplaudir a mulher. Ficou empate agora, né? Vanessa Briggs salvou aí as mulheradas. A apóstola se levantou, mas não arrumou nada. O preguiçoso deseja, irmão, e nada consegue. Mas aquele que é zeloso, é persistente, é disciplinado, pode ter certeza que ele vai obter resultado, irmãos. Você está entendendo o que Deus está falando hoje, em nome de Jesus? Precisamos entender que Deus não abençoa a desorganização. 1 Coríntios capítulo 14, verso 40. Deus é um Deus de ordem e decência. Deus não atua na vida. O Espírito de Deus não consegue agir, envolver, acessar a vida do crente que é desorganizado. O nobre, irmãos, ele planeja. O nobre, ele pauta em ordem tudo que ele vai fazer. O nobre, ele obedece etapas na vida dele. Ele está aqui hoje, ele projeta etapas. Vou começar por aqui, etapa 1, 2, 3, não importa o tempo. Se 1, 2, 3, 4 anos, ele vai chegar até lá. E Deus honra o nobre, irmãos. Por isso que muitas vezes você fica em crise, porque lá fora tem pessoas que ainda não é igreja e está prosperando, está na nobreza. Você precisa sair desse lugar. Deus não abençoa e nem sustenta a negligência. Eu vou te dar um alerta através do Espírito Santo nessa noite. Foi o que eu mais falei: não use Deus como justificativa para você não estudar. Obrigado, tá, pastor? O senhor me inspirou muito mais ainda. Eu tenho que terminar esse negócio. Hoje alguém perguntou, foi o apóstolo vai estudar psicologia. Ele falou: apóstolo, está em qual período? Eu falei: estou indo para o 9º. O ano que vem, 2027, agosto de 2027, me ajude em oração aí, irmãos. Em 2027 eu estarei formado. Amém? Então, eu estou igual aquele jogador que foi convocado de seleção, Igor Thiago. Quem já viu o cara? Eu acho lindo isso. Ele faz o gol, aí você sabe como é que é. Ele faz assim. Você pode aplaudir o Senhor pela vida dele? É a pessoa que reconhece Deus, cara. Ele sai correndo, ó, os colegas querendo abraçar. É ele. Amém, irmãos? Isso para... né? Então, irmãos, não pare de inventar justificativa para não estudar, para não se preparar, para não se organizar e não crescer. Hoje Deus está te confrontando, eu sei que é um confronto, mas está te dando um choque de realidade para dizer para você que Ele não chamou para você viver de qualquer maneira. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Ele não chamou você para viver de qualquer maneira. Ele chamou você para sobreviver, tá? Então hoje é uma noite desafiadora para você. Em nome de Jesus, quero desafiar você na unção do Espírito Santo nessa noite. Hoje você vai pegar toda a disfuncionalidade da tua vida, vai pegar tudo que até aqui deu errado, e você vai declarar: eu vou para a posição que o Espírito de Deus me colocou. Eu estou em Pentecoste. Pentecoste eu vou colher. Em Pentecoste eu vou prosperar. Em Pentecoste minha vida vai mudar em todos os níveis, em todas as áreas da minha vida, sabe? Mas pegue essa palavra, obedeça o que o Espírito de Deus falou com você, irmão. Mas eu quero provocar uma ruptura. Pode tirar aqui, por favor. Eu quero provocar uma ruptura nessa noite. Que a gente pede, irmãos. Jesus falou que quem pede, recebe. Se você bater, a porta se abre. Só que você tem que se mover no sobrenatural. Olhe para mim, você tem que se mover no sobrenatural. Você tem que se mover, guarde isso, você tem que se mover no sobrenatural. Você tem que se mover, jovens, no sobrenatural. Irmãos, homens, vocês têm que se mover no sobrenatural. Irmãs, as mulheres, você tem que se mover no sobrenatural. É no sobrenatural. Na naturalidade, irmãos, nós vamos ficar paralisados, estagnados.
Nós vamos olhar só o caos, as dificuldades, as impossibilidades, mas no sobrenatural, querido, pode ter certeza, no sobrenatural só tem um que pode fazer. Então você crê com a tua fé e age no sobrenatural, no sobrenatural. 2 anos atrás, eu estava profetizando, sendo usado, que Deus ia trazer esse ministério a um nível de prosperidade extraordinário. Chegou, irmãos. Chegou, acabou. Agora é viver essa reverberação que já está no mundo espiritual. Só que você precisa sair daqui hoje com a mente mudada. Apóstolo, você está me dizendo que eu tenho que estufar o peito, ser uma pessoa orgulhosa? Não, irmão, você precisa acreditar em você, apesar da tua história, apesar que falaram que você não ia conseguir, apesar das palavras de maldição, que disseram que você ia ser um fracassado, uma fracassada. Hoje é uma noite de ruptura, você romper com essas palavras de maldição, você crê que você é filho, filha de Deus, você foi trazido a essa história da vida para avançar. Então, querido, a primeira a acreditar na história escrita pelo dedo de Deus é você. Então, nessa noite, o Espírito de Deus quer tirar você desse lugar e levar ao lugar, projetar você para um lugar que você talvez nunca conseguiu imaginar, mas Ele vai fazer você viver. Se você crê, Ele vai levar você para esse lugar, em nome de Jesus.